Olá, primeiro ano. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Chegamos à nossa semana 3, né, do nosso PET, nosso plano de estudos, tutorado. Essa semana a gente vai estar trabalhando sobre a unidade temática aí, matéria e energia. O objeto de conhecimento aí é transformação química e a habilidade a ser trabalhada vai ser reconhecer a ocorrência de uma transformação química por meio de evidências e da comparação entre os sistemas iniciais e final. O conteúdo aí, transformação químicas. Dentro do nosso dia a dia, a gente nota muito a presença, né, dessas transformações químicas e físicas. A gente vai ver aqui, recapitular um pouquinho, porque esse é um tema já visto lá no nono ano, vocês veem um pouquinho. Então nós vamos ver aqui a diferença entre uma transformação química e uma transformação física. A transformação física não vai alterar a estrutura, né, dessa molécula. Então, um exemplo aí que a gente sempre aborda é a questão da mudança de estados físicos da água, né? Por exemplo, a água líquida, ela no caso, ela vai congelar, ela vai manter a mesma estrutura, ela não vai modificar. Se caso a gente ferver essa água também, ela não vai alterar, né? Porque a água, todo mundo sabe, é H2O, a fórmula da água, né? Então, nós temos aí o hidrogênio e o oxigênio, né? Então, a água é um exemplo de transformação física porque não altera a estrutura. Essa mudança, se você alterar, essas mudanças de transformações, geralmente é todas físicas, a maioria, né? Já a transformação química, já é notado no vídeo que eu até passei para vocês anterior aí, o vídeo inicial, mostra as evidências de uma transformação química, né? Porque você nota lá a presença de uma corrosão, de uma ferrugem, né? A questão da luz, a questão do calor, a presença do calor. E no exemplo aqui nós temos aqui a questão aqui nós temos um alicate, né? Onde ele se encontra enferrujado. Então a ferrugem é o contato desse material com o ambiente, com o oxigênio do ambiente, ele vai causar essa ferrugem, a formação dessa ferrugem, uma camada de ferrugem sobre o objeto. E a questão da vela queimando, a gente nota também a questão do calor no ambiente, né? A emissão de luz. Então, tudo isso é indício que está ocorrendo uma transformação química na matéria, beleza? Então, eu já passei um vídeo aí anterior. Vocês podem pausar o vídeo lá, ver, lá tem as evidências. Eu vou dar explicando aqui sobre as atividades. Aqui no PET seus, tem um exemplo aqui quando você junta o pó do enxofre com o ferro, o pó normal, o ferro em pó e o enxofre também em pó. Se você juntar os dois, depois você pode separar esse ferro com o ímã. Então, você pode fazer a mistura, entendeu? Depois aproximar o ímã dessa mistura que o pó de ferro vai ser atraído pelo ímã. Mas ao você fazer essa mistura e aquecer, esse enxofre tem partículas que vai ficar contrair com o ferro. Então vai unir com as partículas do ferro e vai formar um sólido único, né? E esse sólido já não vai ser atraído pelo ímã. Então, você já vai notar que aí vai ter uma transformação química, porque ao você aquecer as moléculas do enxofre com ferro, ela vai unir, formando um novo material, uma nova substância que não vai ser atraída pelo ímã, beleza? Então tá aí a evidência de uma transformação química, uma nova substância com propriedades totalmente diferentes à do ferro que tinha anteriormente. Então, na atividade dessa semana, pessoal, a primeira questão, ela fala o seguinte: pergunta quais as evidências levam a classificar a deteriorização dos alimentos como sendo uma reação química e o derretimento de um pedaço de gelo como sendo uma reação química. Então, não sendo, então assim,
quando o alimento apodrece, considera-se como uma reação química. E quando um gelo derrete, considera como não sendo uma reação química. Entendeu? Então, assim, qual as evidências? Então, o que que você vai notar quando um alimento está ali apodrecendo? O que que você nota? Então, daqueles indícios que foi citado no exemplo lá, a questão do cheiro muda, a cor do alimento vai mudar. Então, você nota lá o cheiro, a cor, você nota a emissão de algum gás, vê se alguma situação daquelas na reação química, vê se quando um alimento apodrece, você nota isso, se notar, você vai colocar aí o que acontece no derretimento de um gelo. Por exemplo, quando um gelo derrete, você nota isso ou não nota? Entendeu? Você vai só especificar isso aí. Então, essa é bem tranquila, beleza? Só colocar a diferença entre as duas situações. Na questão 2 fala o seguinte: é uma folha de papel, por exemplo, quando você queima uma folha de papel, você nota o que sobra dela. Não só, todo mundo, isso é um experimento, se você quiser até fazer em casa aí com segurança, pode. E quando você rasga uma folha de papel, o que que sobra dela? Então você vai fazer essa comparação para saber aí qual é o estado final das duas situações, o que que muda de uma para outra, quando você rasga e quando você queima, entendeu? Essa é a pergunta, o que que você vai colocar aí, a situação inicial e final. Então, o que que você nota a diferença aí? Então, pode até especificar aí qual delas vai ser uma reação química e qual não é, beleza? Na questão número 3 aí mostra uma situação quando o cloreto de amônio ele é utilizado aí para fertilizante, né? Nas indústrias utilizam ele como fertilizante. Aí é o seguinte, acontece duas situações aí com esse cloreto, duas mudanças ou duas reações, né? A primeira dela é o seguinte, o cloreto de amônio, ele vai sofrer primeiro uma decomposição e vai produzir o gás amônia e o cloreto de hidrogênio. Então, essa é a primeira reação. Então, vai formar a amônia e o cloreto de hidrogênio. Agora, na segunda reação, essa amônia que sobra desse cloreto, ela vai também, por decomposição, formar aí o gás nitrogênio e o gás nitrogênio e o hidrogênio, beleza? Agora, o que que acontece? Na primeira pergunta, vocês vão falar o seguinte, quantas substâncias diferentes são mencionadas no geral aí, ó, desde lá do cloreto de amônio. Então, ele vai produzir tais substâncias. Da amônia vai produzir tais substâncias. Então, pesquisa aí o cloreto de amônio, o que que é o cloreto de amônio, quais são a amônia, todo mundo lembra aí que é a NH3, né, pessoal? Nitrogênio e hidrogênio. Então, aí pergunta as substâncias químicas, beleza? Então, vocês vão, quantas tem aí ao todo? Vai citar para nós aí. Cloreto de amônia, amônia, beleza? Todos aí. E na segunda, que também é da questão número 3 pergunta o seguinte: considerando as afirmativas isoladamente, quais substâncias são produtos e quais são reagentes? Produto é o que se encontra no estado inicial. Reagente é que depois da reação, por exemplo, quando você queima a folha de papel, o que que sobra? A cinza lá da folha. Então, a cinza é o reagente. A folha de papel é o produto, beleza? Então, vocês vão fazer isso aí. Então, vai montar aí qual vai ser o produto e qual o reagente nessa questão do cloreto de amônio aí, quando ele vai sofrer essa decomposição. Beleza? Então, só colocar produto. Esse, reagente, esse. Nas duas, lembrando que são duas reações. Então, na primeira reação do cloreto de amônio, vai colocar quem é o reagente, qual vai ser o produto. E lá também na segunda decomposição da amônia, você vai colocar quem é o produto e o que originou, que é o reagente. Beleza? Na questão número 4 é uma questão do Enem, né? É uma questão aqui, aí que a gente, no dia a dia, volta e meia, acontece esses acidentes, né? Por falta de informação, as pessoas, igual ao manipular esses elementos, substância aí do dia a dia de limpeza, acontece que algumas delas, ao ser misturada uma com a outra, dá uma formação de um novo elemento químico, e esse elemento químico pode ser nocivo à saúde, prejudicial. Beleza? Então, aconteceu isso aí com a pessoa aí que foi manipular esse produto aí, ó, né? Então, o que que aconteceu? Ela misturou aí
E ao misturar, ela notou a presença de formou um outro produto, que esse produto fez com que ela não conseguisse respirar e os olhos dela também, nariz, garganta, começou a arder, né? Então isso é o que? É um cheiro de alguma coisa, né, pessoal? Então produziu alguma coisa aí que ao inalar esse produto, esse cheiro, ela aconteceu de ficar aí com essa ardência na garganta, nos olhos, beleza? Então vocês vão passar isso aí, essa situação, para a linguagem científica. Então qual é o tema nosso dessa unidade, né? Transformação química. Então ocorreu uma transformação química aí. E como é que faz a transformação? Então vocês vão analisar cada uma dessas sentenças aí e ver qual que adapta mais a essa situação, beleza? E a número 5 fala o seguinte: ao ferver ou congelar uma porção de água, duas situações. Ferver é uma, congelar é outra, né? Mudança de estado físico, lembra lá. Então, é uma transformação da matéria, né? Aí vem a pergunta: considerando que a água é formada por um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, assinale a alternativa correta, né? Então, quando você ferve, o que que acontece com a agitação? As moléculas se agitam, né? Então, o que que vocês acham para agitar uma água líquida parada, na temperatura ambiente já está no estado? Quando você ferve, observa que aquelas gotículas de água começam a movimentar, não é? Então, aconteceu alguma situação ali. Quando você congela também é a mesma coisa. Então, o gelo, ou a situação, ele tem como movimentar, ao você balançar um gelo, como é que ele fica, né? O estado sólido. Então, vocês vão analisar qual dessas sentenças aí está correta em relação a essas duas situações, ao ferver e ao congelar. Então, qual que está mais adequado, beleza? Então, essa é a semana 3 da nossa atividade, do nosso PET da SEE, beleza? Eu estou à disposição de vocês, vocês resolvam a semana 3, viu? Eu estou aguardando as dúvidas que surgir, beleza? Então, no mais, muito obrigado e tenha um ótimo dia.